O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Quando você ouve a palavra psicopata, o que vem à sua mente? Frieza, manipulação, ausência de empatia. E nós crescemos associando essa palavra a monstros, filmes e histórias que parecem distantes da nossa realidade. Mas será que entendemos de fato o que ela significa? Hoje, no Crimes e Efeitos, eu vou conversar com a Carize mesmo, né? Com a Carize, não tem o I. Com a Carize para tentar compreender a pessoa por trás da palavra que provoca tanto medo, tanta curiosidade e tantas interpretações. Porque às vezes o mais assustador não é a palavra em si, é perceber o quanto sabemos pouco sobre ela. Carize, seja bem-vinda aqui ao Crimes e Efeitos. Vou pedir para você se apresentar para as pessoas que não te conhecem. Então, se apresente e aí a gente vai bater aqui um papo leve. Leve. Duvido muito, mas vamos tentar. Eu sou neuropsicóloga hoje, trabalho com avaliação neuropsicológica, também sou escritora. Estou tentando fazer um livro de memórias, mas tá muito difícil porque questão de memórias, o psicopata é muito ruim, já que poucas coisas marcam a gente pela falta de emoções mesmo. Você vai ter muita facilidade em lembrar de alguma coisa, se aquilo lá te despertou alguma emoção forte. E como pra gente tudo é neutro, é muito mais difícil. Então eu tô fazendo uma pesquisa sobre a minha infância para conseguir fazer esse livro. Por isso tá tão devagar. E também agora eu tô trabalhando mais com palestras, aceitando convites, até por isso estamos aqui, porque eu acho muito importante as pessoas terem a visão do que é psicopatia de fato, já que a grande maioria costuma se comportar como se fosse o psicopata é o monstrão, o bichão que vai te manipular, que vai arrancar tudo que você tem, mas a gente já parte do princípio, né, que não é toda pessoa que interessa para o psicopata. Não são todos que têm coisas para oferecer ao psicopata, nossa visão é muito diferente. Então, baseada nisso tudo, faço trabalho no Instagram, no TikTok, no YouTube, que eu lembro agora é só. Postando vídeo, tento postar vídeos mais diferentes, só que quando eu trouxe o meu diagnóstico, trouxe junto também muita gente que não entende nada sobre o assunto e outras que não só não entendem, mas ainda tenta atacar de alguma maneira. E dificulta bastante, porque tem gente que é muito interessada em saber mais, tem gente que tem curiosidade, dúvidas genuínas, e para essas pessoas eu ainda tento responder, mas os outros atrapalham. Por isso que eu trabalho nesse nível de conscientização. Não ganho nada com isso, principalmente financeiramente falando, mas assim, é algo que ocupa muito o meu tempo e é estressante, por mais que a gente não se estresse tanto, mas você vai cansando. Bom, eu vou começar, você já fez aí uma apresentação que já esclareceu para muita gente qual é o teor aqui do nosso bate-papo. É um bate-papo, então assim, não sou psicóloga, começa por aí, não sou psicóloga aqui, é uma pessoa, uma cidadã que tem curiosidade, e o que eu sei nada mais é do que todo mundo que praticamente que está nos assistindo sabe, aquilo que a gente ouve na televisão, aquilo que a gente ouviu na escola, aquilo
que os nossos familiares falam, não fui atrás de pesquisar absolutamente nada. Então, é curiosidade de uma pessoa leiga para uma pessoa que tem o diagnóstico, que não se fala mais psicopata, mas é a palavra que mais fica ao entendimento de todo mundo, então por isso que a gente vai usar. Tem algum problema para você? Não, porque eu acho até melhor. É mais fácil assimilar, né? as pessoas entenderem. Então, é um bate-papo. Para vocês que estão aí nos assistindo, é um bate-papo. Não tem nada aqui a Carize já sabia que aqui não iria ter nenhum profissional para discutir com ela sobre... Primeiro que eu não quero ninguém discutindo, né? Porque ninguém sabe mais do que a pessoa que vive. Então, não é esse o debate. É um bate-papo. E eu conheci a Carize junto com uma outra pessoa que também foi diagnosticada dentro de um bate-papo lá também, podcast, sei lá, como que... É um podcast, né? Um canal... Da Cris? É um canal no YouTube. Um canal no YouTube. E eu fiquei, assim, de boca aberta. Não quero nada contra, imagina, o canal dela, um canal grande, que tem repercussão e tudo mais, jamais. Mas a abordagem não foi, para mim, algo... Adequado, exatamente. Não foi legal, porque ela deixou muito claro que não é de Deus, que vocês não são de Deus, que vocês precisam de Deus, porque isso é coisa do demônio. E eu falei, cara, como que você fala para uma pessoa que nasceu, não foi uma escolha, não teve opção, não é religião, nada a ver com religião. Como que você fala para uma pessoa que ela não é de Deus? Como que você fala para uma pessoa que... Se ela não endireitar a vida dela, como assim? Ela nasceu assim, não vai mudar, não tem como mudar. Ela vai para o inferno. Eu achei isso muito bizarro. Achei literalmente surreal. Então, assim, não acho que você é do demônio, tá? Não acho. E não quero levar para esse lado. Só estou contando como que eu cheguei até a Carize e por que você está no Crimes e Efeitos. Porque nós falamos de crimes. E a gente sabe que aí, em vários setores, em todos, né? Mas dentro aqui do Crimes e Efeitos, psicopatas com vamos colocar um espectro, assim, da maldade, né? O sociopata, a diferença é que ele tem como se fosse um espectro, não é isso? Na verdade, não tem muita diferença. Não tem muita diferença. Eu separo eles por inteligência. Ok, perfeito. Isso que você... Aí eu vou até pedir para depois você explicar para nós. Eu vejo que tem muitos psicopatas ocupando cargos e matando pessoas com uma caneta, com uma assinatura na nossa justiça. Então, por isso, o meu interesse em conhecer e tentar entender. E a sociedade também. Ver que grandes CEOs estão aí ocupando cargos e está tudo certo. Mas tem pessoas no nosso lado daqui de crimes... soltando pedófilos, soltando abusadores e assim vai. Então, por esse motivo é o meu interesse em entender o mundo de vocês. Quem é a Carize pequena? Quero que você fale da sua infância para nós. Exatamente. Eu vou tentar falar o que eu lembro. Tudo me era, assim, muito parado. Muito chato, muito desinteressante, muito sem nexo, até várias vezes. Eu via as pessoas se comportando de uma maneira na minha frente e na frente de outras pessoas de uma maneira completamente diferente. Então, eu via, assim, que as pessoas sempre foram muito falsas, mas esse tipo de comportamento sempre me incomodava, porque... eu não entendia por que um se comporta de um jeito assim, aí vai lá para outro lugar e se comporta de outro. Então, por que as pessoas são tão falsas? E aí, assim como o autista, o psicopata ele também tem que aprender o manejo social. A diferença são os objetivos, porque o autista ele está muito ocupado com ele mesmo, com as sensibilidades dele. Então, é mais difícil para ele compreender. Para o psicopata... continua sendo difícil, mas passa a ser utilitarista. Não que o autista não seja utilitarista também. Na verdade, utilitarista todo mundo é. Mas o psicopata ele tem
a facilidade de decidir o que ele quer e enxergar os caminhos. Eu falo que até quando as coisas dão errado para o psicopata, elas dão certo. Aí você falou assim, você via que as pessoas é de um jeito na frente de uma pessoa, depois de outro jeito. Mas o psicopata também não é assim? Vocês também não usa um personagem em algum momento? Isso não é uma coisa assim que falar, peraí, mas eu também faço isso. Nunca chegou esse questionamento? Sim e não, porque o nosso masking, ele é geral. Então, com todo mundo, a gente acaba meio que se comportando da mesma maneira, porque a gente não sabe quando o outro vai ser útil pra gente. Então, é mais fácil tratar todo mundo de uma maneira adequada, de uma maneira aceitável. E qual momento na infância, além de tudo, que você falou assim, pera, tá todo mundo assim, eu sou a única que estou diferente de todo mundo? Você tem alguma cena que você lembra que você fala, não, peraí, realmente eu preciso entender o que está acontecendo comigo? Eu não gostava de brincar. Eu era uma criança que não gostava de brincar. Eu achava tudo aquilo muito idiota, muito sem sentido, muito besta, e eu não gostava de brincar. Enquanto a maioria das crianças iam procurar outras crianças, eu geralmente me afastava. Porque eu não considerava que aquelas crianças podiam me dar nem algum tipo de entretenimento. Que o objetivo da brincadeira é esse, né? E parecia pra mim tudo muito idiota. Eu via aquele monte de criança correndo de um lado pro outro. Eu preferia, depois de um tempo, fiquei um pouquinho maior, aprendi a ler. Eu ia pra uma biblioteca. Eu sempre fazia amizade com o bibliotecário. Porque eu preferia estar lá, é o lado nerd também do superdotado. Eu preferia estar lá do que estar no meio da bagunça de gurizada correndo e gritando. Eu era uma criança que não gostava de criança. Sua mãe sentia essa diferença? Certamente. Porque, principalmente depois que meu irmão nasceu, que ele é 4 anos mais novo que eu, a diferença entre eu e ele era muito nítida. Muito nítida. Ele vivia pulando muro, pulando janela, subindo em árvore. Eu não, eu queria fazer outra coisa mais tranquila. Tanto que ele vivia fugindo de casa. E eu que tinha que procurar. Eu já ouvi alguns relatos de crianças que a mãe percebia pela questão da teimosia, da ruindade, de algumas coisas que fugiam ali do tradicional. De desafiar, da mãe falar alguma coisa e não querer fazer o que a mãe está pedindo. Você tinha... Pelo pouco que você lembra, você tinha isso de desafiar a sua mãe? Com certeza, mas como eu não sou burra, eu não fazia isso diretamente. Então, o que sempre eu tive desde pequena foi um refinamento da dor do outro. Como assim? Por exemplo, todo mundo ultimamente é ansioso, né? E você está conversando com uma pessoa extremamente ansiosa, um assunto que é super do interesse dela, mas você está com raiva dela. Então, você demora o triplo do tempo para responder, para deixá-la mais ansiosa ainda. Então, são nuances assim. Que se torna meio que parecido com um narcisista. Olha, pode ser que sim. Pode ser que sim. É que nem eu te falo, eu separo pela inteligência da pessoa. A pessoa que ela tem um meio de lidar assim para fazer o outro sofrer de modo mais refinado, ela se aprende a se contentar com pouco, porque para ela não compensa e ela não quer, e ela é inteligente e não vai fazer algo que lese ela diretamente. Tudo que você está me falando é uma questão que vai sempre para um lado do desafio, mas um lado... Eu vou falar ruim, não era a palavra que eu queria usar. Mas eu vou usar essa palavra, mas talvez você ache uma palavra até mais adequada para o sentido que eu quero dizer. Você disse, eu vou responder, mas eu vou demorar 3 vezes mais. Então, assim, tudo é para provocar uma raiva no outro. Olha, se a gente considerar que o outro mereça, sim. Não é de graça. Eu não vou fazer nada de graça. Eu não vou gastar meu tempo, minha energia provocando alguém que não fez nada pra mim. Entende? Então,
você vê ali vários comentários, que eu falo mais da rede social, que eu acabo perdendo muito tempo lá. Todo mundo perde muito tempo. Você abriu o seu Instagram, acabou ali. Acabou. Aí alguém me fala, você viu tal coisa? Eu falei, gente, não vi, eu não consigo ver nem 50% das coisas que estão lá. Aí a pessoa, se ela vai chegar te enchendo o saco, você vai responder à altura. Pronto. Mas tem que ser bonzinho. Eu falei, não, gente, eu não... Gente, será que eu sou psicopata? Eu não sou porque eu choro, eu sou chorona, não, mas eu tô brincando porque eu sou... vai te catar, o Lucas. O Lucas tá fazendo joia, tá, gente? Tá falando que eu sou. Não, eu tenho essa também de... Eu não tenho esse filtro. Infelizmente, eu gostaria de ter, mas eu não tenho esse filtro. Mas eu vou ter. Tô em caminhos de... cheguei nos 40 anos, né? Eu tenho que tentar. Mas, assim... você já sentiu vontade de abraçar sua mãe? Você já sentiu vontade do afeto, do carinho? Você tem essa sensação? Já teve essa sensação? Como que é essa sensação de afeto? Só com meu filho. Só com meu filho. Porque ele foi criado de uma maneira diferente. Ele foi criado com afeto. Porque eu encaro que ele merece aquilo. Todo mundo que você conhece merece afeto? Não, de jeito nenhum. O que eu vou dar afeto para quem não merece? Mas sua mãe, você dá afeto? Olha, em atos de serviço. Então, fazer alguma coisa ali, de repente dar um presente, então é dessa maneira, não é muito físico, não. A gente carrega durante a vida o que a gente recebeu. Então, como teve uma escassez nessa parte, eu digo assim que os pais acabam perdendo tempo tentando consertar, tentando compensar os erros. E, não adianta, gente. Não adianta. Claro que pode melhorar. Eu acredito que toda pessoa tem que trabalhar para melhorar o ambiente dela. Principalmente ali, com a família a gente não escolhe. Tá ali, vai estar ali para sempre. Acabou. Então, o meu esforço é mais para manter as coisas de uma maneira adequada. De uma maneira ok. Que ninguém sofra. Só que é muito difícil regular isso. Porque todo mundo é muito sensível, é muito melindroso. Se você falou alguma coisa, a pessoa acha ruim. Se você não falou, ela acha ruim também. Se você fez, ela acha ruim. Se você não fez, ela acha ruim também. Gente, eu acho que eu tenho... O Lucas, eu tô preocupada. Eu tô achando que eu tenho uma semelhança aí. Porque eu falo a mesma coisa. Eu falo, a gente não pode... Ela tá falando que eu tenho todas. A gente não pode falar nada, que as pessoas todas estão ali se doendo. É impressionante. Tá bom, mas... Eu sou uma pessoa que tem emoção, tá, gente? Você, assim... você tem um filho. Como que é a questão de relacionamento para você? Se você não... O que te faz querer ter um relacionamento? Apenas você ter um objetivo de alcançar algo? Uma atração? Obviamente. Você tem, eu acho. Obviamente. Muito difícil, né? Você já viu tanto de gente feia tem nesse país? Mas você consegue... Qual é o seu objetivo, então? Para você ter um filho, você precisou se relacionar. Qual foi o seu motivo de se relacionar? Então, eu falo que a gente faz muita coisa em decorrência do tédio. Parecia ser uma pessoa legal, não era uma pessoa feia, estava mais ou menos indo para o mesmo curso que eu. Então, tinha muita coisa em comum. Tinha uma determinada afinidade. E também, o que é mais difícil, além da aparência, é o desempenho da pessoa no resto, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto, eu preciso que os outros façam coisas por mim. Se pode me ajudar de um jeito, eu vou buscar essa ajuda. Caso não consiga, eu vou ficando cada vez menos reforçada. Nele você viu, você disse que tinha coisas semelhantes. Então, assim, a gente pode dizer que então o psicopata ele tem um sentimento que não seja só aquele sentimento do ego, ou aquele sentimento da ruindade, aquele sentimento de conquistar. Eu tenho que conquistar só por... Não, existe algo, então, que... Ou não? É mais carnal.
porque nenhuma dessas pessoas me fizeram falta. Você não tem, assim, nenhum momento que você fala, nossa, eu tô em casa, que tédio. Geralmente, quando eu sinto muito tédio, eu acabo ou fazendo algo que me reforça, ou então meramente eu vou dormir. E o que é algo que te reforça? Eu gosto muito de leitura. Algumas séries também, de vez em quando, se me é muito interessante, se é um tema bom, eu assisto. Mas, de modo geral, poucas coisas me motivam. Quando que você falou, cara, eu vou atrás de saber o que eu tenho aqui de diferente, deixa eu ir atrás, e você caiu ali na sala de um psicólogo, psiquiatra? Como que foi isso? Como que você chegou nesse... Não, eu vou resolver o que eu tenho de diferente. Isso aí foi uma saga para início de conversa. Não foi uma coisinha que eu resolvi em 1 mês, 2, 3, 6. Não. Mais de 1 ano ali, procurando. Falei com a minha ex-mentora, que ela é neuropsicóloga também. E aí, eu achava que ela era competente. Eu estava investigando mais. Superdotação eu sempre soube. Mas questão de TDAH, que eu achava que eu tinha TDAH. Você chora? Difícil, hein? Muito difícil. Bastante. E aí, com todos os seus estudos, você não começou a entender que, peraí, cara, eu nem chorar, eu choro? Eu choro muito quando acontece, geralmente é por raiva. De raiva, sim. Porque aí é do próprio corpo. E você, quando você tá com raiva, o que te alivia? Então, felizmente, a raiva do psicopata passa rápido. Felizmente, ela vem rápido e passa a raiva. Muito, muito rápido. Mas quando eu sinto, eu tenho que dar um jeito de dar uma... Sabe? E geralmente, qual é esse jeito? Acalmar os ânimos. Depende do lugar que eu tô, depende como eu estou, com quem eu estou. Mas, geralmente, eu me regulo ficando sozinha. Então, eu fico mais tranquila. Agora, lidar com muitas pessoas, principalmente quando era questão de trabalho presencial, me cansa. Eu também. Eu sei lá, eu já acho que é por causa da menopausa, eu já acho que é por causa da idade, tá, gente? Eu já vou me justificando. Não me chama pra sair de final de semana. Eu não quero ver gente. Eu quero ficar sozinha, no meu silêncio, assistindo a minha série. É isso que eu quero fazer. Não me chama, não quero ver pessoas, eu não quero. Mas é só um detalhe, tá? Que eu tô aqui comentando. Então, assim, como que você recebeu a notícia que você estava grávida, que você leu lá? Não. Antes disso, como foi que você chegou no seu laudo? Eu passei por essa neuropsicóloga, que era minha mentora. E no meio do processo, até antes, eu falei para ela, olha, eu tenho a suspeita de transtorno de personalidade antissocial. Você mesmo já trouxe. Porque eu avaliei muito isso. E em questão de transtorno, principalmente para quem lida com isso, você sabe quando não fecha. Ela tá errado, isso aqui tá errado, não é TDAH, não é dislexia, mas também não é só superdotação. Que é isso, então? Por que dislexia? Eu sou uma pessoa disléxica. O que tem a ver? Tem a ver com TDAH, geralmente tem os dois. Eu ia falar, gente, eu tenho dislexia, o que tem a ver com psicopatia? Aí, É que na investigação, é por isso que a gente chama de avaliação completa. Porque investiga tudo. Ah, não interessa, vamos incluir, descartar e explicar por quê. E aí eu vi que aquele laudo ia dar errado. Falei, você vai dar errado, certeza. Dizem que os psicopatas não assumem quando ele é psicopata. Eu já discordo, porque tem vários aí que eu já vi dando entrevistas, assim, vários, e não são aqui, não são brasileiros. A maioria não são. Dizem isso, né? Mas tem os que se assumem. Como que foi para você começar a desconfiar que você poderia ser uma psicopata? É que vocês não têm emoção, né? Tipo, não dá um choque. E por que a maioria dos psicopatas não assumem que é psicopata? Porque não vale a pena.
É que nem eu te falei, eu não ganho nada com o meu trabalho, com toda essa exposição. Eu não ganho nada, eu faço. E por quê? Porque é propósito. Está relacionado diretamente com a superdotação. E eu acredito que toda pessoa tem que dar um jeito de ser útil. Então, toda essa exposição que eu faço é uma maneira também de ajudar as pessoas a entender. Quando eu estou com mais energia, eu vou lá, respondo um ou outro. E, sabe? E também tirar um pouco desse estigma que o psicopata é um malvadão, que ele quer usar todo mundo. Que, na verdade, 90% das pessoas não interessam pra gente. Sabe? Não é um alecrim dourado, tipo, narcisismo também. É que eu fui vítima de um narcisista. Prova? Por que todo mundo acha que todo mundo é narcisista agora? Mas eu entendo também, porque é muito mais fácil você colocar a culpa no outro do que lidar com seus BOs. Mas se você se relaciona só se você tem interesse em algo, você não está usando essa pessoa? Essa pessoa não pode falar que ela é uma vítima? Foi uma presa? Olha, para mim, vítimas são só crianças e animais. Todo mundo sabe onde está pisando. Pode ser que fique ali com o raciocínio meio embotado por excesso de emoção e não sei o quê. Mas sabe onde está pisando. Sabe por quê? Que a gente sabe que o outro sabe? Porque quando acaba toda aquela situação que ela se sente usada, ela vai olhar para trás e vai ver os sinais que ela ignorou. Ela está vendo o que está acontecendo. Mas aí, você não acha que é culpar a vítima? Porque aí se torna uma vítima. Porque assim, eu me sentiria usada se eu tivesse namorando uma pessoa, me relacionando com uma pessoa, e essa pessoa, ela tá comigo. Óbvio, ninguém tá com uma pessoa só porque a pessoa é legal. Todo mundo tem um interesse, né? Seja sei lá, um interesse sexual. No começo é isso. Ninguém tem um interesse, ou é interesse sexual, ou é o interesse de conquistar alguma coisa. Mas depois tem daquela paixão toda, tem aquela coisa de você querer construir uma vida junto, de você querer ter um lar, de você querer... Isso você não tem. Aí essa pessoa não pode se sentir uma vítima, tipo assim, nossa, tudo bem, a gente entrou no interesse do flerte, da paquera, de um desejar o outro. Você tem desejo ou não? Dificilmente. Então você foi por puro interesse de algo realmente. Aí essa pessoa, ela não é uma vítima? Não, porque eu não obrigo ninguém a fazer nada. Eu não coloquei uma arma na cabeça da pessoa. Mas ela não sabia que você não tem sentimento. Ou você já chega falando, eu sou psicopata e não tenho sentimento. Você chega falando? Se a pessoa tiver o mínimo do mínimo interessada em mim, ela vai saber. Gente, rede social é aberta. Ah, tá. Sua rede social, você não dá outro... Você não tem um outro perfil. O seu perfil mesmo, a pessoa já sabe. E às vezes também, mesmo que ela seja uma pessoa que não vai na rede social, que ela não saiba, eu comento. Falo assim, nossa, eu queria sentir tal coisa, ou eu não sinto tal coisa. Aí a pessoa pergunta, por quê? Eu não tenho nada para esconder. Ah, então você não esconde. Não me escondo. Tá, então se você não esconde, aí é diferente. Não. É que a outra entrevistada que a gente teve aqui, ela não fala, né, para outra pessoa. Então aí tem essa diferença. No caso, você fala e tá nem aí. Quer, não quer. E as pessoas aceitam assim. Cara, eu ia sair correndo. Eu ia sair correndo e falar, não, eu sou um psicopata. E falar, meu, pum, sumo. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Tá. E os familiares? Como que é essa questão da sua família? Tá todo mundo, eu tô querendo dizer assim, seus primos, tios, eles vivem tudo de boa? Tipo, a gente tem uma sobrinha que é psicopata. Tipo, ninguém teve medo em nenhum momento. É que você ficou sabendo adulta, né? Uhum. Porque eu ia falar, ninguém teve medo de deixar brincando e tal. Já passou alguma maldade, assim? Que você falou, opa, peraí, isso daí... vocês são muito inteligentes. Apesar que eu acho que todo mundo é inteligente, tá? Eu acho que... Não acho que é só os psicopatas, não. Não acho mesmo. Acho que só é uma maneira mais fria de chegar num objetivo. Mas você... Em algum momento, você parou na sua cabeça e falou, não, isso... Eu vou me prejudicar, então eu não vou fazer. Mas se você já teve vontade de fazer alguma coisa, alguma maldade, aí você falou de bicho, de criança,
passou em algum momento por isso ou não? Com bichos e crianças? Não vou falar de criança, porque aí é pesado demais. Eu vou livrar mas e com um bichinho? Olha, ironia do destino, a maioria dos bichos gostam de mim. Eu não vou gostar do bicho quando ele me encher o saco. É que nem é a mesma coisa para as pessoas. Se eu faria maldade com o bicho, não tem motivo. E por que quando uma criança começa a fazer maldade, que agora foi pego um cara de 21 anos, vi hoje de manhã, 21 anos que ele maltratava, né? Falam que isso é uma característica dos psicopatas desde a infância, que eles têm o desejo sempre de estar machucando, de ferindo algo ou o bichinho. Você teve isso? Olha, tem uma coisa que não vai entrar exatamente nisso, mas é similar, é parecida, é vizinho. Você sabe aquela série do Dahmer? Que o pai dele fez quando ele estava na cadeia? Sim. Então, eu terminei de assistir esses dias. E, segundo essa série, ele estudou ali medicina e tal. E eu fiz enfermagem também. A gente tem alguma coisa com a fisiologia humana. Sabe? Não tem medo de sangue e tudo isso mais. Não impressiona vocês? Não impressiona. A gente tem curiosidade sobre como as coisas funcionam. Tipo, para uma criança, talvez pense, o que o cachorro tem dentro dele que mantém ele vivo? É uma curiosidade meio mórbida, mas ela é muito real. Eu lembro de uma aula de anatomia que eu fiz. A gente tinha umas peças naturais, só que elas estavam meio velhinhas, né? Normal de laboratório isso. No curso de psicologia também tinha essas aulas de anatomia. E tinha um coração que ele estava certinho com a aorta dele, que é a parte mais grossa. Eu lembro que eu peguei e falei, nossa, gente, que lindo, cabe o dedo aqui. Algumas pessoas podem entender como desrespeito, mas eu achei aquilo lá tão interessante. A minha genitora, ela é enfermeira e ela acha o coração a coisa mais linda do mundo. E ela tinha um coração em cima da mesa dela e ela achava, as pessoas, médicos, eles acham lindo. Às vezes não acham que é um desrespeito. Às vezes a pessoa é apaixonada mesmo pela medicina e tá tudo ok. Sobre como funciona. Aí outra vez eu lembro que tinha um cérebro, só que ele tava assim, acamadinho de cima. Gente, que coisa maravilhosa. Sabe, só a parte de cima, que ele é dividido, né? Tem outra parte atrás também. E eu achei lindo aquilo, achei maravilhoso. Então tem umas coisas assim que são um pouco voltadas para o funcionamento, também questão a gosto pessoal, que nem steak tartar. Eu amo carne crua. Pensa, ai, que nojo. Eu acho maravilhoso. Carne crua, tanto salmão cru quanto filé. E tá tudo certo. Coração também, eu amo comer coração. Mas não cru. Não. Tá bom, você tá falando de carne crua. Ela tá falando de carne crua, ela falou coração também. Eu falei, meu Deus do céu. É que as pessoas também acham estranho que vou sair correndo mesmo. Você vai lá, eu como coração cru, saio correndo. Acabou a entrevista, gente. Vamos embora. Mas a questão de fazer alguma maldade, não. Você nunca teve esse... De machucar? De machucar. Olha, geralmente, quando aconteceu, eu nunca estive envolvida diretamente. Você fez alguém fazer? Não, assim, acidentes acontecem, né? Por exemplo. Ah, não vem com esse papo não, porque não cai nessa. Mas é verdade. Que nem, por exemplo, eu tenho filho. E aí, a gente tenta tomar o máximo de cuidado. Mas, às vezes, acontece alguma coisa. Você vira 1 segundo, você tem criança? Tive 3 filhos. Você sabe, né? Então você sabe. Você vira 1 segundo ali, caiu da cama. Então, é uma coisa que foi culpa minha? Talvez. Mas é também uma coisa que acontece. Não, nesse sentido não. Mas assim, você já teve alguma vontade, por exemplo, de pegar um gato, um pintinho, um cachorro e machucar? Não, nunca tive vontade de abrir nada, não. Então, assim, quando a gente fala, então, que a criança, quando ela começa a machucar os animais, isso não quer dizer que todos os psicopatas, então, na sua infância, têm esse desejo. É porque a gente tem curiosidade de saber como funciona. Tem uma curiosidade. E como o psicopata não tem aquele freio do tipo,
certo, errado e moralidade, e não tem arrependimento, e não sente nada se fizer aquilo, que a gente não sente mesmo. Mas você sabe, tudo bem, se é criança, você fez uma vez. Pra mim é difícil entender, mas beleza, fez lá uma vez e ok. Mas assim, você tá crescendo. Que nem eu acho um idiota, tá? Você vai me desculpar. Vai, porque não é você que eu tô falando. Ele tem 21 anos. Então, assim, vários animais. Poxa, você tá crescendo, você sabe o que é certo e o que é errado. Uhum. Então, assim, qual que é a diferença do sociopata pro psicopata? É o que eu realmente disse para você antes. É só um espectro? Você disse que não, né? Você falou que você analisa por inteligência. Eu analiso por inteligência. Daria até para dividir baseado nisso, mas já é uma bagunça, então não tem por que bagunçar mais. Não existe um acordo sobre o que é sociopata, o que é psicopata. A gente tem um transtorno de personalidade antissocial, que na prática eles descrevem um psicopata burro. Por que é burro? Porque ele vai lá, infringe as leis e machuca as pessoas. Ele é antissocial. E é muito interessante porque é o completo oposto do superdotado. O superdotado vai sempre tentar fazer tudo em prol do social. Então fica bem complicado lidar com o anjo-demônio dentro de mim. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um poder de lesar muito grande, porque não tem arrependimento, não tem culpa, não tem nada. Nunca teve? Não. O meu maior estresse sempre foi o masking. Por causa do masking, eu já tive crise de ansiedade, eu já tive... O que é masking? É a gente fingir que é igual a todo mundo, quando não é. Nem sei mais se existe igual a alguém. Eu acho que nem todo mundo é diferente, mas você tem a diferença que você já ficou feliz, alegre? Você sente isso? O que é alegria para um psicopata? O que é ser feliz para um psicopata? Eu sinto euforia. Os sentimentos, quando vêm assim, nesses casos, eles são rasos. Então, não é aquela coisa profunda. Euforia eu sinto como alguma coisa dá certo, é uma espécie de contentamento, mas não uma felicidade. Uma euforia. E como que você sabe se não é felicidade? Se você nunca sentiu felicidade, como que você diferencia? A base teórica. Base teórica e também comparação com as pessoas, tanto ao meu redor quanto... Agora, assim, como que foi para você ler lá, positivo? Estou grávida. Olha, não estava nos planos. Isso é, assim, o óbvio, né? Porque estava na faculdade, então estava desenrolando a vida. E aí, não foi algo que me foi agradável no momento. Muito pelo contrário. E eu até... tive vários pensamentos do tipo, eu sei que eu não sinto aquele afeto verdadeiro por alguém. O que eu vou fazer com uma criança? Nem quando você sentia mexer? Aquilo lá foi esquisito, viu? Foi bem esquisito. Quando eu sentia mexer, eu não sei se tem sentimento que seja mais adequado ou correto para isso. Mas era bem esquisito. Sabe, a ideia de ter um outro ser vivo dentro de você. Em nenhum momento passou algo de carinhoso, de nossa, meu filho, de passar a mão na barriga, de ficar com afeto mesmo, assim, passar a mão na barriga, querer sentir, querer... Em nenhum momento? Eu tinha fobia de grávida. Eu nunca gostei de ver grávida. Mas e você? Você não quis... Aí que tá, você viu como a coisa piora? É um estado da mulher que eu sempre tive ojeriza. Assim, eu entendo, mas é filho, não sei o quê. Tá, tudo bem. Tá, é nós falando, né? Mas eu não gostava do jeito que eu estava, do aspecto que eu estava. Eu não gostava das pessoas me tentando colocar comida na minha frente o tempo todo. Engordei só 10 quilos, não sei como.
E aquele aspecto também da roupa ficando apertada. E olha que minha barriga não cresceu tanto. Então, todas essas mudanças me foram muito desagradáveis. E depois a cirurgia também, que eu fiz cesárea. Eu não sei mais se as pessoas ainda fazem normal, né? Porque todo mundo... Eu tive 3 cesáreas, assim. Eu não tive parto normal. Então, foram uma série de coisas desagradáveis. Mas quando você pegou o pacotinho, assim, você não sentiu... O que você sentiu quando você viu seu filho? Você amamentou? Sim. Então, eu não gostei de amamentar. Eu não vou falar nada que... Eu também não, me senti um animal. Eu não gostei, mas eu amamentei meus 3 filhos, mas eu não gostei de amamentar. Não acho que o vínculo tá ali. A gente sente uma dor. Eu não gostei. Mas, assim, em nenhum momento... Eu não gostei de amamentar, mas eu tinha prazer de ficar com meu filho. Eu tinha, né? Você não sentiu em nenhum momento algo que explodia dentro de você de alegria, de querer ver, de querer ficar toda hora junto, de ficar sentindo cheirinho? Não. Não? Não, porque a maternidade, ela tira a liberdade, né? E o que sempre me foi mais precioso, sempre foi justamente a liberdade. Então, foi uma pausa que eu tive que dar na minha vida. Poderia continuar fazendo tudo? É que eu tranquei a faculdade. Poderia. Eu não sei se seria o adequado para mim, porque eu já estava com aquele monte de coisa desagradável. Ia juntar a faculdade, que era algo que eu, adorava. Então, eu preferi dar um tempo para, viver essa experiência da melhor maneira que eu conseguisse. O que também não foi fácil, não foi agradável. E também, depois do parto, foi horrível o parto. Porque eu não sei se a anestesia não pegou direito. Eu tenho uma resistência com a anestesia. Dizem que é uma agulha desse tamanho que vai nas costas. Não vi nada, não senti nada. Psicopata tem dor? Não. Não do jeito que vocês têm. É muito difícil sentir dor, de fato. É mais pequenos incômodos, sabe? Então, o que foi difícil da cesárea? Sentir puxando os órgãos, né? Você sentiu? Senti. Imagina você sentir ali as mãos se virando as suas entranhas. Eu não senti nada disso. Pra mim, a anestesia funcionou muito bem. Eu senti. Senti muito. Então, foi tudo muito desagradável. Aí tem toda a parte da recuperação, que é chatinha. Você fica dependendo ali de alguém pra te ajudar. Então, foram várias coisas novas, várias experiências, assim, que eu não estava exatamente almejando por aquilo. Nenê, quando começou a andar, a falar, aquela parte que toda mãe vibra, toda mãe fica feliz, emocionada, quer tirar foto, filmar cada segundo da primeira palavrinha, do primeiro dentinho, o primeiro passinho. Como foi para você? Então, depois que ele fez 6 meses... eu fui embora. Eu voltei para a faculdade. Porque eu passei o período mais ou menos do meio da gravidez até os 6 meses dele, junto com os meus pais. Até por conta da situação, né? Muita coisa para lidar. Minha avó também estava junto. E depois eu voltei para a faculdade. Assim, ia ver sempre e tal, tudo certo. Sempre que podia, final de semana, mas ele não cresceu comigo o tempo todo, não. E você não sentiu falta, não sentiu saudade? Vocês sentem saudade? Como que é? Porque, nossa, 6 meses muito pequeno. É um toquinho. Assim, eu comecei a trabalhar no meu 3º filho. Do primeiro eu não trabalhava, nem do segundo, eu tinha babá, tudo. No meu 3º filho, eu comecei a trabalhar com 5 meses. Ele saiu do peito com 8 meses, porque eu não queria. Porque é o que eu falei, eu não gostei de amamentar. O meu primeiro foi até 1 ano e 3 meses, o segundo até 1 ano e o Antônio Carlos até 8 meses. Mas eu levava ele para trabalhar comigo. Uhum. Colocava ele na cadeirinha e levava ele para trabalhar comigo, porque eu não conseguia ficar longe dele. Para você? Tranquilo. Uhum. Mas, em compensação,
tem outras coisas que, como eu tava perto, principalmente agora, eu sou muito super protetora. Ele já tem 9 anos. E eu não deixo sair sozinho. Não vai pra escola sozinho. E olha que é perto, cidade pequena. Ainda assim, se depender de mim, eu não sei quando que vai, não. Não gosto de deixar ele sozinho, de maneira nenhuma. Isso é consciência também, né? Uhum. Que faltem muitas mães que não têm. É proteção ali porque eu encaro como algo que é uma extensão minha. Porque veio de mim. Então, ele sabe. Às vezes ele fala, nossa, mamãe, quando eu tava na sua pança era muito apertado. Ele fala? Uhum. Ele fala algumas coisas assim. Então, sempre teve essa conexão. Por questão disso, por questão de enxergar como extensão. Ele consegue entender que ele não está com você, mas... Aliás, ele não está com você só porque você voltou para a faculdade. Então, primeiro foi por causa da faculdade. Depois eu viajei. Viajei e mudei para outra cidade. Mas, assim, sempre que possível, eu ia ver ele. E foi uma escolha por você saber que seria melhor ele estar com a sua mãe, que tem a questão do sentimento, do cuidado, e você não? Ou não? Foi só... Não, porque era o que dava para fazer. E sabe, ao contrário de muitas pessoas, eu não acho que dá para você enfiar uma criança em qualquer lugar de qualquer jeito. Não, com certeza, mas... Então... Não tô te julgando, eu só tô tentando entender. Não é um julgamento, não. Eu tô tentando entender. Muitas mães deixam e não querem saber. Você tá falando que não, que você tem a sua autoridade, por exemplo, dele não ir para a escola sozinho. Você tem esse cuidado e esse zelo. Sim. Vocês sempre se falam, então? Sim. Tá. Eu vou pegar um pouquinho numa questão de... mais pesadinha, tá? Vamos dizer que agora toca o telefone e você recebe a notícia que, infelizmente, aconteceu algo com o teu filho. E aí? Algo o quê? Vamos dizer que seu filho morreu. Toca o telefone e a notícia é essa. É muito difícil imaginar, porque a gente não tem... Psicopata não tem na cabeça dele a mínima possibilidade de alguma coisa dar errado. Tá bom, mas a morte ela é para todos. Sim, então, não que não seja, mas é difícil até imaginar uma coisa mínima dando errado. Porque tem uma questão de autoconfiança que eu não sei nem explicar. Que tudo sempre dá certo. Não é que nós somos otimistas, mas tem ali uma visão de que com a gente sempre tudo vai bem. Então eu não conseguiria nem imaginar. Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para outra convidada. Eu vou fazer a pergunta para você. Se você chegar na sua casa, eu sei que você acabou de falar, eu não consigo imaginar, mas tá bom, vamos tentar fazer o exercício. Se você chegar na sua casa, eu não vou falar mais do seu filho, porque eu já falei, e você encontra sua mãe ali, caída, alguém entrou e assassinou sua mãe. Qual é a primeira reação que você teria? Primeiramente, tentaria fazer o óbvio, né? O que é fazer o óbvio? De fato, chamar ambulância, alguma coisa assim. Porque não teria outro tipo de reação na hora. Mas é algo que você faria com calma? Mas é claro. Eu não me estresso. Eu não tenho um batimento cardíaco elevado. Mas nem se você estivesse vendo assim a sua mãe. Principalmente. Quanto pior, mais baixo. Não, agora eu gelei. Como assim? Quanto pior, mais... Eu sofri um aborto. E eu perdi muito, 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 muito sangue. Qualquer um ia se desesperar, né? Com certeza. Claro, você tá morrendo. E tive muita cólica e isso sozinha. Eu aguentei um dia ainda antes de ir pro hospital. Eu não conseguia... Tava tão fraca que eu não conseguia me ajoelhar. Em momento nenhum me apavorei. Sabe, não tem essa ideia de que alguma coisa vai dar errado. É passar
do que eu tô passando e pronto. Vocês não têm medo? Não. Então você mataria? Sim. Não fala assim, olhando pra mim desse jeito, fazendo favor. Você, por favor, modifica esse olhar aí. Não fala, não, faça assim. Mataria. Se necessário fosse. Não faz porque, primeiro, que você pensa em tudo que pode te ocasionar. Mas, por exemplo, então, se alguém for para cima de você, se alguém tentar fazer, sei lá, ocupar... Como que é trabalhar com você? Como que é trabalhar com a Carice? Questão é o que exatamente? Se é uma pessoa fácil de lidar, porque você veste ali tem ali a máscara social, você é uma pessoa mais difícil... Me responda isso e já me responde. Se, por exemplo, eu tenho um embate muito forte no trabalho com você e eu tento o tempo inteiro te derrubar, o que você poderia fazer comigo? Você poderia falar, vou matar essa menina que fica muito mais fácil. Entendeu? Então, só como que é trabalhar e nessa suposição. As pessoas que tentam competir comigo, eu acho cômico. Acho muito engraçado. Porque, assim, eu sei que a pessoa que eu sou é tão peculiar que até eu demorei anos e anos para entender. Porém, eu sei também que eu tenho muitas, vamos colocar assim, como vantagens. Então, dificilmente eu vou me estressar, dificilmente eu vou me afetar com alguma coisa. E, sabe, mesmo que eu me irrite aqui, daqui 10 minutos já acabou. Ao contrário das pessoas. Gente, existem pessoas ainda que passam a vida inteira vivendo por conta de uma vingança. Já pensou? Eu não consigo nem imaginar. Sim, já pensei, eu penso. Nossa, eu vivo isso. eu tenho minhas mágoas. Eu não consigo imaginar isso. Porque, assim, você está desperdiçando a sua vida inteira em prol de uma pessoa. Não dá, não entra na minha cabeça. E se eu começasse a fazer algo que estaria te atrapalhando notoriamente? Você já disse que mataria. Você se livraria, assim, como acordei, tomei meu café. Hoje eu acho que eu vou matar a Camila. Hoje eu cansei, eu não aguento mais olhar para a cara dela. Tomando café, tranquilo, assim. Eu não sou fã da morte, eu não sou partidária da morte. Porque as pessoas, elas sofrem muito mais em nível psicológico. Então, por que a gente vai lesar fisicamente? Sabe, que nem eu te falei, são os detalhes. Por exemplo, você é casada, né? Não. Você não é casada? Tá, digamos assim que você seja casada. Aí eu chego em você e falo assim, nossa, eu acho que eu vi seu marido com uma mulher não sei na onde. Normal, meu ex casou com a minha melhor amiga. Então... Mas incomoda. Incomoda. Não que você, sei lá, vai fazer um escândalo, alguma coisa, mas aquilo lá vai te incomodar. Vai colocar uma pulga atrás da sua orelha, sabe? Então são essas pequenas coisas. O que faria você matar uma pessoa? Eu acredito que só em questão de autodefesa. Ou então, sobrevivência mesmo. Se mexesse com seu filho? Sim, alguma coisa nesse sentido. Filho, família e pouquíssimas pessoas. Mas se você não tem esse sentimento, por exemplo, porque você mataria alguém que prejudicou tua família, tua mãe. Teu filho eu já entendi que é uma extensão de você. Então, assim, fez com o teu filho. E é isso aí, ser mãe é isso mesmo. Mas o que faria você matar uma pessoa que prejudicou sua mãe se você não tem essa empatia, se você não tem esse sentimento? O que faria? Continua sendo família, né? Então, por ela, sim. Por outras poucas pessoas próximas, sim. Porque mesmo que eu não seja uma pessoa afetuosa e não sei o quê, é sacanagem. Que, querendo ou não, seus pais, os meus pais, os pais de quase todo mundo... sacrificaram muitas coisas só para te ter viva. É uma espécie de retorno. Então, por que você não vai defender sendo que você pode? Nós tivemos aqui um caso bem recente, que é o caso do Vinícius Roing.
Ele... Eu não vou falar a palavra. Ele abusou psicologicamente, sexualmente. Ele bateu, espancou várias pessoas. Passou de 100 mulheres na questão de abuso. Ele é um psicopata. Ele machucava animais. E desde pequeno sempre foi muito agressivo. Ele tem, na minha visão, para mim ele é um psicopata, porque não consegue ter remorso, continua fazendo... Cara, 100 pessoas é muita coisa. E assim, a mulher dele, grávida, né? Ele espancou, chutava a barriga e não sei o que lá. Cegou uma, outra ficou na cadeira de roda. Então, assim, é um cara que 100 é muita coisa. Assim, não é que nada justifica, né? Se fosse uma, tá? Não justifica. Mas, assim, 100 mulheres, os mesmos modus operantes. Então, assim, a chance dele ser um psicopata, na sua visão? Só se for um psicopata do tipo burro, né? Mas burrice tá em tudo quanto é lugar. Porque, olha só, isso não prova nada. Mas 100 pessoas, concordo, muita gente. Porém, a gente tem que olhar para o lado social também. O que é reforçado socialmente? O homem que é o machão. Homem que é estourado, impulsivo. Homem que briga com o outro só porque, sei lá, o outro chamou ele brincando de viado, alguma coisa assim. Teve um caso que eu vi que fizeram um trisal lá, não sei como, e parece que deu em morte. Deve ser do Pereto. Porque um falou assim que achava que os outros dois lá tinham envolvimento. Aí deu morte. Do Pereto. Eu não lembro os detalhes certinho. Então, você vê, é sobre fragilidade, talvez sobre ego, violência. Por que a violência... Mas eles eram mesmo um trisal. O cara estava sendo enganado. Mas aí eu consigo entender que a psicopata que estava no carro ali, ordenando tudo pelo celular, porque ligaram para ela, para mostrar. Então, ela pediu, né, para que ligasse, pelo que eu entendi ali. Mas aí, nesse caso, eu entendo ali que tem o ego, tudo, e tinha dinheiro envolvido. Eu entendo a maldade, que maldade é uma coisa, psicopata é outra coisa, narcisismo é uma outra coisa. Existe gente ruim, né? Mas, cara, são 100 mulheres. A violência... Por que a violência é tão atraente? Não sei, porque pra mim não é. Por que a violência é tão atraente? Por que tem tanto filme de ação? Por porque que as pessoas gostam da pancadaria? Poder. Então, não quer dizer que ele seja um psicopata. Quer dizer que pode ser que ele seja apenas ruim mesmo. Apenas é uma pessoa perversa, cruel, maldosa e que não tem nenhum respeito pela vida. Eu também não tenho muito respeito pela vida, só que eu não vejo por que ameaçar a integridade física do outro, sabe? E por esse lado, também existem muitas pessoas que dizem que a psicopatia feminina e masculina é muito diferente por conta exatamente desses traços sociais que são reforçados no homem e na mulher. Você acha que a Elise Matsunaga é psicopata? A Elise... Olha, gera uma grande dúvida no caso dela, porque ela teve, sim, uma determinada frieza, mas, se for olhar a história dela, ela cresceu, acho que ela foi abusada também, teve esses problemas, né? A pessoa, quando ela tem esse tipo de problema, ela meio que desenvolve ali uma capacidade de ter os nervos de aço. Porque o que era de ruim já atingiu ela. Então, tipo, não tem muita coisa para ela ter medo. Pode ser por conta disso. Desenvolve ali uma resistência, sabe? Qualquer pessoa. Não que vá, acostumei a ser violentada. Você falando isso, passou aqui, aí eu não sei, vou pedir a sua opinião. Ela parou ali de fazer o que estava fazendo para ir amamentar sua filha, porque ela teve ali vamos dizer, lapsos de sentimento e tudo mais. Eu vou te colocar nesse cenário, pode me matar. Não, vamos lá, não é assim. Você não iria parar para amamentar teu filho, se você estivesse naquele cenário. Querendo dizer que ela tem um sentimento
que fez ela parar para ir amamentar a filha dela. Então, quer dizer que talvez ela realmente não seja uma psicopata. Nesse cenário que você está me trazendo, que foi construindo aquela persona dela, né? A história de vida dela, não que ela seja uma psicopata. Eu vi uma lógica nisso porque ela parou para amamentar. Aí vamos dizer, você está naquele cenário. Você pararia para amamentar? Tipo, qual a lógica? Olha, só se precisasse muito. Porque no caso, se bem que ela tinha lá empregada também, né? Então a criança estaria controlada, digamos assim. A possibilidade da criança estar chorando é pouca, já que tinha alguém cuidando dela. Só se incomodasse, que a gente sabe que às vezes vaza, né? Então você pararia por você, e não pelo... E outra, ela também voltou mais cedo porque a filha estava doente. Então você está numa fuga, você está com uma pessoa esquartejada no seu carro, tudo que você não vai pensar. Mas imagina se a criança está doente e você não dá atenção para isso, as pessoas desconfiam. Não, mas ela estava com um homem esquartejado no carro. Pois é. Qual que era a prioridade? Pois é. Mas até então ninguém sabia, né? A Suzane né? Na sua visão. Tem uma possibilidade, sim. Mas como é toda uma análise em cima de uma pessoa, é muito difícil saber se é ou não é. Você ficaria aqui tranquilamente conversando ou parada sozinha, sabendo que está acontecendo um crime ali fora? Se ele ficasse lá fora? Nem uma palpitaçãozinha? Não, assim, curiosidade sim, né? Imagina, a gente tá ouvindo, ia estar ouvindo, mas ninguém ia saber o que tá acontecendo. Você iria lá sabendo que você seria a próxima, provavelmente? Não, eu estaria aqui morrendo de medo, eu estaria aqui apavorada, você estaria suave. Tranquilo. Você vamos para o seu lado profissional, Neurodivergente, neuropsicóloga. Qual que é a diferença? O neuropsicólogo, ele avalia as pessoas e entrega o laudo como diagnóstico. Então, não tem nada a ver com a psicoterapia. A avaliação neuropsicológica, ela tem um processo ali de início, meio e fim. A pessoa faz inúmeros testes, inúmeras entrevistas, é coletada informação. De vez em quando também a gente fala com pais ou alguém que tenha muito contato. A maioria não gosta. Mas em alguns casos é interessante. Fica a critério ali. Eu acredito que o processo tem que ser confortável para todo mundo. E aí, dura ali umas 10 sessões em média e tem a entrega do laudo. É um processo, assim, muito complexo, muito, detalhado, porque a gente avalia o DSM inteiro. Então, o que tem, o que não tem, porque acha que tem tal coisa e não tem. Que tem disso agora. Tem muita gente que chega pra mim e fala, eu sinto não sei o quê, e eu acho... Sempre acha, né? Porque hoje todo mundo tem TDAH, hoje todo mundo é autista, hoje todo mundo... Gente, eu acho um desrespeito com quem tem realmente, né? Porque não é uma coisa fácil de se lidar. Quando eu digo coisa, eu não estou falando da pessoa, eu estou falando da problemática, né? Óbvio. E todo mundo hoje quer ter alguma coisa. Sim, né? Quem quer ter responsabilidade pelos próprios erros? Ninguém. Tipo, minha vida tá lascada, mas é porque eu tenho TDAH. Ué, lida com isso. Exatamente. E ninguém vai resolver isso pra você. O problema é seu. Exatamente. É que nem o meu filho, ele vive falando, minha mãe, que fulano é autista e tem TDAH também, e ele se estressa muito, e ele começa a bater nos outros. Falei, tá bom, mas isso aí é um problema que os pais deles têm que dar conta. E desde quando ter TDAH faz você ficar batendo no outro? Ele é hiperativo. Hiperatividade. Mas aí a questão do autista, que quando ele fica muito nervoso... mas aí é o autista, né? Porque o meu filho tem TDAH, ele tomou ali, eu não vou falar o nome da medicação, mas ele tomou uma semana só. Eu sei que demora para regular, mas ele parecia Ele ficou muito fora de si, assim.
morto, assim, não tinha reação, meu filho. E aí eu tirei, aí o que eu fiz? Esporte. Então, meu filho fazia judô, fazia tênis, fazia tudo. E até hoje, tanto que ele chega na escola, ele não consegue ficar mais do que 15, 20 minutos na mesma sentada. Ele tem que levantar, ele tem que andar, ele tem que ir. Meu filho nunca agrediu ninguém. Pois é. Nunca agrediu ninguém. Agora tem outros que agrediam. Então, todos os transtornos são espectros. Que nem tem TDAH de um jeito, tem TDAH do outro, tem autista de um jeito, tem autista do outro, tem bipolar de um jeito, tem borderline do outro. Então, é tudo muito diferente. Então, pode ser que várias coisas sejam muito parecidas e pode ser que nem tanto. Você tem uma rede aberta, um Instagram aberto, onde você diz que você é psicopata e você cuida de crianças. Você analisa... Hoje nem tanto. Hoje é mais para adulto, porque eu trabalho só remotamente. E como que é, assim, as pessoas saber que... Chegar lá e falar... Ah, oi, tudo bem? Tá, vou passar com você. Aí chega em casa e vai dar uma pesquisada e fala... Cara, ela é psicopata, como que ela vai cuidar de mim? Como que é isso? Você tem alguma barreira? Como que funciona? Pelos adultos? Geralmente, eles vêm para mim por causa disso. E as mães das crianças, quando elas sabiam ou não? Ou não sabe? Quando eu trabalhava com criança? Isso. Ah, mas nem eu sabia, né? Ah, não, nem você sabia? Então você ficou Nem sabendo eu sabia. recente. Não tem muito tempo. Não tem muito tempo. Mas, assim, eu pensei muito, muito, muito antes de tornar isso público. Eu poderia nunca ter ido atrás de nada. Eu poderia ali fazer aquela batalha toda, pegar um laudo psiquiátrico e ficar quieta. Mas não, eu quis trazer isso. Ah, e tem a gente que pergunta, você perdeu o paciente? Eu falei, não sei. Não sei, mas se o paciente desistir de me procurar por causa de algo que eu sou, que bom. Que bom, porque eu não tô devendo nada pra ele. Eu já ouvi que assim, nossa, se ela é psicopata e ela tá na área da saúde mental, ela é excelente. É o que acontece. Porque como eu tenho a superdotação junto com a psicopatia, isso me torna muito melhor na leitura. De tudo. Tanto pessoalmente, tanto em questão de conversa, tanto em questão de entrevista, para avaliar a pessoa. Acaba sendo muito mais rápido até. E você não se envolve emocionalmente, então tá ótimo, né? Não tem passar a mão na cabeça. Sabe? Porque a pessoa ela foi atrás de mim porque ela quer uma resposta. Ela precisa de uma resposta. Eu falo que eu sou a última psicóloga. Só vai chegar em mim depois que já foi em um monte ali e já desistiu da psicologia. Da neuropsicologia também. Porque o que mais a gente vê é a pessoa chegar e falar, eu não concordo com o meu laudo. Eu fui avaliada, mas isso aqui tá errado. Eu passei por uma psicóloga, mas não deu certo, não ajudou em nada. Aí a pessoa começa a fazer o tratamento ali comigo, deslancha. Vai embora. Nessa sua questão de avaliar, de conseguir ter essa leitura do outro, nos cargos políticos, assim, que a gente vê, quando você vê algo muito bizarro, você consegue, assim, só de ver um jornal, de ver alguma coisa, você fala assim, essa criatura aí é dos meus. Você tem essa... Tem umas coisas que a gente desconfia. Eu só não vou te dar exemplo porque eu não acompanho. Não, e também, pelo amor de Deus, não dê exemplos pra gente não receber nenhum tipo de processo. Pelo amor de Cristo. Não, a gente só tá aqui falando, assim, né, dos que estão aí. E uma coisa que eu acho, né, pra mim, a partir do momento que você assinou pra deixar um criminoso ir pra rua, certo da cabeça você já não é. Eu não tô falando que você é doida, tá? Não é isso. Porque existem pessoas que têm a pedofilia ali, eu estou falando desse sentido, que isso daí não é certo da cabeça mesmo. Existe esse psicopata que tem esse como que eu vou falar? Não vou falar um erro. Como que eu falo? Que tem esse gosto, que tem essa personalidade para o crime, de abuso, ou não. A pessoa pode ser um pedófilo, mas ele não tem
só é pedófilo, mas ele tem sentimentos, ele tem tudo isso. Porque eu não consigo imaginar um ser humano fazendo mal para uma criança, sabendo que está fazendo mal, e não ter nenhum tipo de sentimento. Então, assim, os pedófilos, eles têm um pezinho, ou não tem pezinho nenhum, e é só a maldade mesmo? Provavelmente é só a maldade. Mas isso não impede de um psicopata ser pedófilo. O que acontece é que... Por que a criança gera tanto interesse? Se a gente for parar para pensar, a sociedade ela vai no sentido de ensinar as mulheres que o ideal para ela é ser parecida com a criança. Como assim? Sem pelo, magrinha, baixinha, jovem. Não pode ter ruga. Não pode ter ruga de jeito nenhum. Quem é assim? Criança. Então tem tudo isso. Já ouvi falar assim de prostitutas que elas faturavam muito alto porque tinha 1,5 m ali e era bem magrinha. E acabava sendo muito mais escolhida por conta disso. Então essa cultura já vai para esse lado. E a criança também, querendo ou não, tudo na criança é diferente. Sabe? A pele é diferente, o cabelo é diferente. Tudo é diferente. Então, o pedófilo, claro que ele pode chegar diretamente e cometer um abuso ali, mas a grande maioria seduz. Então, segredinho, vai dando as coisas. Geralmente não é do nada, foi lá e... Você viu o caso do Gustavo? Não sei. O caso do Gustavo, o pai é advogado, inclusive, ameaçava a mãe e tudo, mas desde que o menino tinha 8 para 9 meses, esse menino voltou machucado, voltava agredido, ele deu, acho que, pimenta para o menino, não dava água para o menino, e agora ele matou o próprio filho, abusou sexualmente. E até o crânio dele foi amassado e tudo mais. E assim, só que a brutalidade antes do abuso sexual foi gigante, que até o delegado falou que em anos lá ele nunca viu tanta crueldade. Para machucar desde pequeno, para ter um abuso, seu próprio filho, né? Assim, cara, entenda, que, pelo amor de Deus, e quem estiver nos assistindo, tenta entender o que eu estou querendo dizer. Se você, que é laudada, que é uma psicopata, você tem o respeito pela continuidade, que é o teu filho, e tem o zelo pelo teu filho, que é uma psicopata, que não tem essa sensação do amor, daquela coisa, e você tem esse respeito, cara, como que pode um pai fazer o que fez com essa... Então, a gente pode imaginar que ele seja um psicopata. Porque não é possível. E ele ficou 20 horas com o menino morto ainda dentro de casa. O que acontece em alguns casos de relacionamentos que não deram certo é a transferência de afetos negativos para a criança. Então, vai ser aquele pai que chega bêbado e vai bater na criança. A criança tem nada a ver com a história, mas ele vai descontar toda a raiva dele ali. Mas ele... Foram dos 9 meses até os 3 anos fazendo a mesma coisa. Eu já te falei, psicopata não aguenta segurar tanta raiva assim tanto tempo. A gente não aguenta. Tá, é verdade. Isso aí foi uma coisa que estava ali... Então ele é ruim mesmo. Ele Provavelmente é uma pessoa ruim. Porque ele não se contentou em fazer só uma vez, maltratar só uma vez. Ele fez várias e durante muito tempo. Então tem alguma coisa no menino que deixava ele com muita raiva. Às vezes, a mera existência da criança. Tá, é verdade. Você falou mesmo que então vocês não conseguem segurar a raiva por muito tempo. Então... Não consegue. Ou explode ou contém. E quando você contém, você acaba esquecendo ou isso fica dentro de vocês? Já foi cumulativa. Já explodi. Algumas vezes. E como que é você explodir? Sempre acompanhada de violência, né? Porque não tem muito para onde ir. Mas faz muito tempo e tive motivos. Então, foi casos de relacionamentos que o cara estava sendo babaca demais ali muito tempo. E eu cheguei no nível assim que eu não aguentei mais, que eu fui para cima dele.
Só que eu tava com tanta raiva que essa demorou um pouco para passar, porque foi uma explosão. Eu lembro que meu pai me tirou de cima dele. Eu fiquei quieta 1 minuto pro meu pai não me segurar de novo e fui de novo. Isso umas 3 vezes. Uma outra vez também aconteceu com outro ex. A gente começou a brigar e ele sempre me segurando. E eu imagino que tenha sido feio, porque depois ele me contou que os vizinhos quase chamaram a polícia. Então eu só imagino. Porque você não lembra? Eu lembro, mas assim, na minha cabeça aquilo lá não estava tão feio. Não estava tão feio pelo que eu lembrava. Então, foram 2 situações pontuais. Era por isso também que eu precisava tanto desse laudo. Por causa da regulação. Ah, tá. Para tomar ali um remédio que segurasse. De repente, fazer psicoterapia junto, que foi o que eu fiz durante um tempo. E aí, ajudou a medicação. Até, sabe, a parar ali as arestas e conseguir entender o quadro todo. Foi algo que ajudou, regulador de humor. Hoje, tô mais tranquila, não tomo mais. Agora, o meu problema é lidar com a parte destrutiva. Que o psicopata, ele sempre tem um lado destrutivo. Seja compulsão alimentar, compulsão compras, compulsão sexual. Qual que é o seu? Já foi compras. Ou muito álcool. Algo assim. Então, é mais difícil controlar tudo isso. Parece assim... Parece não. A vida é muito chata. As pessoas mesmo que param de beber, a grande maioria para de sair também. Porque a gente não consegue suportar as coisas no seco. Entendi. Ou tem álcool, ou tem droga, ou alguma coisa. Você vê também que quem não bebe é que nem... Eu vi uma vez uma postagem. Eu não bebo. Então, quem não bebe acaba comendo mais. Sabe? Porque alguma coisa, você tem que usar alguma coisa para anestesiar da vida. Eu vi até uma postagem de um buffet que a mulher perguntou pro contratante. Ela falou, ok, mas é casamento de crente? Aí, como assim? O que tem a ver, né? Se é casamento de crente ou não? Aí ela falou, não, é porque crente come o triplo. E é real. E é real. Eu trabalhei muito tempo como assessora de eventos e, cara, crente, casamento de crente é custo pro buffet, pro restaurante. Crente, eles comem bem. Eu sou Come crente. Bastante, né? Me fala, já que a gente foi para essa questão aí religiosa, como que é você com a religião? Você acredita em Deus? Como que é Deus para você? Não vou falar que você é do demônio. Eu falei isso lá no comecinho. Eu só quero entender como que é essa questão Deus para você. Eu acredito que deve ter algum criador, alguma coisa nesse sentido. Porque não é possível que tudo isso veio do nada. Não entra na minha cabeça. Imagina, né? Uma galáxia, várias galáxias, tudo do nada. Precisa ter alguma fonte de criação, alguma inteligência suprema. Mas eu não sou uma pessoa religiosa, não sou de ir na igreja, não gosto do barulho, não gosto da falsidade das pessoas. E assim, eu acredito que por ter mais sensibilidade para a leitura, aquilo é quase como se fosse um cheiro, sabe? Geralmente igrejas cheiram falsidade. Ah, mas todas? Não sei, nunca fui em todas. Mas as que eu fui, a grande maioria... Você não enxerga a verdade ali, você não enxerga honestidade. Você não enxerga nada que seja bom. Porque também não entrava na minha cabeça um Deus que quer que as pessoas se humilhem. Falei, por quê, cara? Por que tem que se humilhar? Por que... Assim, eu entendo a adoração. A adoração faz bem para a maioria das pessoas. Mas por que tem que ajoelhar? Por que tem que chorar? Por quê? Então, isso que eu tinha muita dificuldade de compreender. Mas não tenho nada contra, não tenho nada a favor. Não vou hoje porque nunca fui de ir mesmo. Quando eu era criança, eu gostava de dormir. Qual que é a sensação para você? Deve ser nada, que você vai falar, não sinto nada. Mas assim, nenhum incômodo, nenhuma da pessoa olhar para você e falar...
que isso não é de Deus? Isso, quando a gente fala isso não é de Deus, eu tô falando de você. O isso é você, né? Quando a pessoa fala, isso não é de Deus, eu tô falando que você não é de Deus. Como que é pra você essa sensação de ouvir uma pessoa falar, mas isso não é de Deus? Que eu sou do capeta? É. Basicamente, nenhuma. Não dá nenhum incômodo, nada, assim, não fala... Você não tem uma vontade de responder, você não tem vontade de falar, você... Na verdade, dá até uma determinada satisfação, sabia? Ah, não. Porque, calma, vou explicar. Como assim? Calma. Porque as pessoas que... Não vou falar, não dá pra falar por todo mundo. Mas grande parte das pessoas que eu conheci que são de Deus são muito ruins. Então, se Então ser não são de daquele Deus. Entendeu? Então, se isso é ser de Deus, eu prefiro não ser. Tá? Então, não tem problema nenhum. Você não tem vontade de Organizada. responder pra pessoa? Você não tem vontade de falar... Do capeta é você? Olha, pra que gastar tempo com isso? Na verdade, no que eu puder, eu mantenho distância desse tipo de gente. E outra coisa, eu já entendi faz muito tempo que não sou eu que vou mudar a visão limitada de ninguém. Nem se eu quisesse rachar o crânio e colocar dentro do cérebro. Não dá. A pessoa quer ser leiga, quer ser ignorante, ela vai ser. Talvez não esteja na hora dela evoluir. Ou talvez ela seja só uma babaca mesmo. Não vou saber. Você tem amizade? Eu não acredito em amizade. Eu vi que você estava numa festa e você tinha uma pessoa do seu lado. Você tirou uma foto. Uhum. É uma amiga? É uma colega. E como que é a sua relação com uma colega? Que troca existe? Porque amizade existe uma troca de fidelidade, de querer contar, conversar, fazer coisas juntos. Como que é ser amiga da Carize? Quero ser sua amiga. Como que eu vou ser sua amiga? O que vai ser vantajoso para você? Porque eu já entendi que tem que ter uma vantagem. Então, assim... Tem que mandar o currículo primeiro. Ah lá, tem que mandar o currículo para ela. E aí me diga o que essa sua amiga... O que tinha no currículo dela, dessa sua colega? O que tinha no currículo dela que te apetece? É que já tem um tempo que eu conheço ela. Sabe? Já sei que a gente tem muito gosto em comum. Muita afinidade. Por exemplo, a gente gosta de coisas artesanais. Sabe? Esse negócio de fazer. Tem interesse em perfumaria. Tem interesse em um monte de coisa. Então, é uma pessoa mais voltada para esse lado. Então, é alguém que eu posso... Eu não digo confiar de olhos fechados, que eu acho que isso nem existe. Não. Né? Não existe. Mas é uma pessoa que tem ali... Dá para ter um convívio. Entende? Não. Não. Nem tudo precisa ser profundo. Que nem... Mas ela sabe que é uma troca de interesse. Mas quando não é? Ah, mas uma amizade tem troca de interesse? Mas é por isso que é amizade. Entendi. Como diz Nietzsche, todo relacionamento é uma troca. Se você entrar numa relação que você só perde, só dá, você vai ficar? Claro que não. Então, é muito mais simples do que a gente pode imaginar. E tá tudo bem, porque, tá usando fulano. Só um que usa não tem permanência. Tá, então vamos assim, só pra gente ir já finalizando, mas só pra gente entender. Então, na realidade, assim, felicidade, alegria, amor, todos esses sentimentos que pra gente é genuíno e que a gente acha lindo, maravilhoso, incrível, não existe isso dentro de você. Não existe. E é isso que eu não consigo só entender. Como que você sabe que não existe se você não tem? E talvez você tenha alguma euforia euforia que talvez seja um pouco da felicidade, porque ninguém é feliz toda hora, que ninguém é palhaço, fica rindo toda hora. Então, assim, a felicidade, ela é de momentos. Como que você pode falar assim, não existe isso dentro de mim? Tudo que eu trago tem uma base teórica. Foram coisas que eu já pesquisei, já observei, já analisei.
Eu achava, antes do diagnóstico e tal, eu achava que era coisa da superdotação. Superdotado, por ser inteligente, vai ser mais frio. E realmente, eu fui nesse sentido, nesse raciocínio, pensando assim, até que eu vi, depois de conversar com muita gente, observar muito e ler muito, que não é desse jeito. O superdotado, meu filho é superdotado também. Ele tem intensidade emocional. Então, é como se fosse uma parte emocional descontrolada. Esses resquícios que eu tenho de alguma coisa, tipo de o que chega perto de afeição, o que chega perto de afeto, o que chega perto ali de euforia, ou pode ser euforia, a parte também que eu tive de estresse e ansiedade por conta do masking, é tudo por conta da superdotação. Se eu não tivesse a superdotação, eu não teria nada disso. Mas eu tenho. Então, não é totalmente zerada a parte emocional. Ela é baixa. Você ri de gargalhar? Você tem algum momento que você fala assim, nossa, cara, você lembra de alguma vez que você gargalhou, que doeu até a barriga, assim, sabe? Claro que são poucos momentos que a gente tem essas euforias, essas alegrias. Mas, assim, tem algum momento que você fala, cara, eu ri que foi incrível, assim. Você tem esse... É raro. É raro. Se aconteceu 5 vezes, já é demais. A última vez foi... interessante. É que sempre está associado à dor. Não, peraí. Quem que ri sentindo dor, moça? Peraí. Não, a dor do outro, não minha. Então, do outro, mas assim, como assim? O que o outro tá sofrendo que te fez rir? É tipo aqueles vídeos de videocassetado, não tem? É tipo aquilo. Não, mas aí eu também dou risada. Então. Mas aí eu também dou risada. Você dá risada, ô Lucas, de videocassetada? Muito. Então, aí... É isso que te faz rir? Isso que me faz rir. Com mais intensidade. Ou, quando é questão de gargalhada, aí é deboche. Aí não é real. Aí é deboche. É deboche. Mas não acontece com muita frequência. Bem raro também. Como que é ser amiga de uma pessoa que não ri? Você não ri com a sua amiga? Você não dá... Vocês não... Depende do caso. Sabe? Então... Eu já fui uma pessoa mais... digamos, sorridente. Mas cansa. Cansa. Cansa demais. Não vale a pena ficar forçando uma coisa que não é minha. Como que é pra você ter uma pessoa como eu aqui, que tô te olhando e tentando entender, e algumas coisas eu não consigo entender? Como que é pra você isso? Não, tira a máscara social, fala a real, não tem problema não. Não vou me importar. Como que é essa sensação? Porque eu tô olhando pra você, mas outras pessoas também devem ter as mesmas curiosidades, a mesma... Qual que é essa sensação pra você? Tipo, querida, eu não sou um mico-leão que tá dentro de uma jaula que você fica olhando. Qual é a sensação que você tem? Da curiosidade do outro te olhar? Eu acho que eu já acostumei. Desde muito pequena. Quando a pessoa ela não é normal, por mais que ela tente, vai ter algum ponto que ela vai acostumar. Tanto que, às vezes, principalmente quando eu saio com alguém, aí a pessoa comenta, nossa, fulano tava te olhando, não sei o que. Nem vi. Depois de muito tempo, meio que gera um bloqueio, que você nem percebe mais. Então, é normal. Hoje é normal. Foi normalizado. Também não tem como. Vem muita gente curiosa, vem muita gente julgando, vem muita gente enchendo o saco. A maioria desocupada, né? Essa galera tem que trabalhar mais. Então, algum tipo de reação sempre vai ter. Você vê as coisas mais absurdas do mundo na internet. Já me falaram assim que eu deveria me matar. Já me falaram assim que o principal é aquele que eu não sou de Deus. Várias outras coisas, sabe? Isso que eu tô lembrando agora. E pra você, tanto faz como tanto fez. Tanto faz, assim. tanto fez. E muitas vezes chegam até meus próprios colegas. As pessoas que têm a mesma profissão que eu, vêm encher o saco e já falaram muita besteira.
Muita besteira. Então, a maioria das pessoas que vêm nesse sentido negativo são as pessoas que são leigas, ignorantes e gostam e preferem ser assim. Você falou de profissional, tem a psiquiatra Ana Beatriz, que eu amo de paixão, ela. Eu não. Ela então, eu imaginei que você não ia gostar, porque eu vou fazer um comentário. Ela diz que todo psicopata, a gente tem que manter distância. Né? Mais ou menos assim, eu não vou falar a fala perfeita, mas é mais ou menos isso. Não está completamente errado. Mas como que você vai saber quem é psicopata e quem não é? No caso, você é uma pessoa declarada. Sim. Então, a gente tem que manter distância. Eu sou uma pessoa declarada, funcional e que reconheço, aceito quem eu sou e tento melhorar todo dia. E, de qualquer maneira, eu não sou só psicopata. Eu tenho 2 diagnósticos. Então, pode ser. Quer manter distância? Ótimo. Não quer? Ótimo também. Mas eu reconheço, você até perguntou se eu sou uma pessoa fácil de lidar. Não sou. Porque eu sou extremamente crítica, extremamente exigente, extremamente chata. E eu não sou uma pessoa fácil de ter por perto. Porque tem várias questões. Tem a questão de inteligência. Tem pessoas que parece que não suportam a gente inteligente perto. Não suporta a gente prudente perto. A parte física também. Principalmente para mulher, que enfiaram na nossa cabeça que mulher tem que competir com outra mulher. Não sei por quê. Imagina. Então, eu não sou uma pessoa para todo mundo. Felizmente, se tiver Deus, graças a Ele. Tem Deus. Tem Deus, porque eu acredito em Deus e tem Deus, sim. Lucas, você tem alguma pergunta que você queira fazer? Não. Não? Já fiz tudo? Fiz todas. Carize, obrigada por você estar aqui com a gente. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que tem relevância, que você gostaria de falar? O que é interessante, na verdade, o único conselho que eu sempre dou para todo mundo, sem exceção, e também um dos poucos que eu sigo à risca, que eu não sou boa em ouvir os outros, geralmente, enfim, é cada um cuidar de si. É cuidar da própria vida, sabe? Você lembra quando era quase um insulto alguém falar isso pra você? Eu acho que é o melhor conselho. Porque quando a gente foca na gente mesmo, quando a gente tenta fazer um trabalho que presta, quando você se cuida. Que nem você falou, seu filho é autista, né? Não. Tem o TDAH. TDAH, perdão. Não, imagina. Hoje, ele não consegue se cuidar. Então, você cuida dele, sabe? Tem aquele círculo ali, Sim. Aquela proteção. Porque você precisa, mas daqui a um tempo, é ele sozinho. E aí é outro desafio, que daí você vai ter que se voltar para você de novo. Então, sempre, a pessoa que ela não tá bem, que ela não tem um cuidado especial com ela, que ela não se enxerga, ela vai sofrer muito mais. E é por isso que eu acho tão útil, sabe? Tudo que eu tô fazendo. Porque também é uma maneira de cuidar. Tem gente que acha que eu falo é um absurdo. Outras pessoas aprendem e falam, nossa, que legal, eu nunca tinha pensado nisso. É questão de pegar o que é útil e levar pra si. Eu ia encerrar, mas eu preciso te fazer mais uma pergunta. Você assistiu Dexter? Não assisti tudo. Eu lembro que teve uma parte lá dele criança, que eu esqueci o nome, que eu não assisti. Não, eu adoro Dexter, gente. Eu adoro. Só queria saber se você tinha assistido Dexter. Já assistiu, Lucas, Dexter? Não. Nossa, é sensacional. Então, ele tem todos os traços de psicopata. Não, ele é. Ele Então. é mesmo. Ele é. E por que as pessoas gostam dele? Porque ele mata criminoso, ele mata assassino. Eu fui falar isso na outra live, todo mundo saiu, nossa, ela é a favor. Sou, tá matando criminoso? Oxi, sou super a favor. E
Eu assistam Dexter, é muito legal, assim. Então, quando eu era mais criança, mais adolescente, eu também tinha essa ideia de que o uso da violência poderia salvar o mundo. Não, acho que pedófilo não tem que ter nenhum vivo. Então, eu acho que pedófilo tem que estar todos mortos mesmo. É o que eu acho, é a minha opinião. Então, é isso. Se tivesse um monte de Dexter para matar, acabar com todos os pedófilos, eu ia adorar. Ia adorar mesmo. Não tem problema nenhum em falar. Quando eu era adolescente, eu tinha uma dúvida muito forte. Eu não sabia se eu queria ser psicóloga ou mercenária. Nossa! É tão similar um com o outro. Mas tem coisas assim que... As pessoas, que nem você falou do cara que abusou 100 mulheres. Gente, quando que ele vai parar? Agora ele tá preso. Lá ele abusa outros. Lá ele vai ser a mocinha, ali ele vai ser a mocinha. Ele vai mudar o papel. Então, tem umas coisas assim que, de fato... Mas se ele for um psicopata, ele pode entrar no pensamento dos que estão lá. Ele pode arrumar um jeito daquilo lá ser útil pra ele. Teve até um paciente meu que ele contou uma história que eu achei muito interessante. Ele deu um exemplo de um conhecido dele que fez muito dinheiro, que o cara era bonito, que o cara era carismático, mexia com prostituição e disse que as meninas trabalhavam com ele, adorava ele. E o cara era, sabe, o bonzão. E aí começou a dar errado o esquema dele, ele foi preso. E disse que quando ele saiu, tipo, a versão não é nem 2.0, é a versão 3.0 da psicopatia. Porque ele voltou cheio de contato. Ele voltou cheio de meios para fazer o que ele já fazia. Por isso que tem que ter o justiceiro que acaba com essa raça, entendeu? Eu fui falar isso, já sei que vão me avacalhar de novo, mas eu acho mesmo. Gente, essa raça tem que se puder, tem que matar mesmo. O pedófilo serve para quê nesse mundo? Não serve para nada. Tem que morrer mesmo, não tem que estar vivo. Minha opinião. Mas é isso, Cris, obrigada. Eu adorei a nossa conversa. Eu acho que eu ficaria aqui um bom tempo ainda conversando com você, mas não dá, porque daqui a pouco o Lucas começa já a apontar para mim. E é isso, eu espero que vocês que estejam aí nos assistindo, comente, curta, né? Porque o Lucas falava, hoje o Lucas não fala mais, para me ajudar a lembrar, para vocês curtirem, compartilhar. Eu vou colocar o Instagram nos comentários, o seu Instagram, para o pessoal ir seguindo. Mais nada para falar. Eu acredito que seja só isso. Mais pra frente, quem sabe a gente volta. Aqui, se você aceitar, claro. Aí, aqui eu sei que a gente tá longe. Ela vem de longe. Mas aí a gente pode falar também virtual. Só pra gente não... Eu queria um dia falar sobre os casos daqui. Né? Sobre os casos que a gente pega. Que eu acho que tem bastante coisa pra gente falar. Mas eu queria realmente hoje era conhecer quem era a Carize. Conheci, fiquei surpresa com algumas respostas que, assim, eu até imaginava, mas é diferente para a gente, né, ouvir. Assim, você fala com muita calma, com muita... Tranquilidade. Uma tranquilidade. Mas é isso, obrigada novamente. Eu falo antes de você finalizar, gente, curtam, compartilhem, comentem, porque todo o conteúdo que o Crimes e Efeitos produz é para conhecimento popular. Para que a gente possa saber como agir em algumas situações e conhecer cada vez mais como a mente humana funciona, tá bom? Nossa, Lucas. É isso, gente. A palavra psicopata continua carregando medo, fascínio e inúmeras interpretações. E talvez a maior reflexão desse episódio seja justamente essa: compreender o comportamento humano exige mais do que rótulos, exige escuta, profundidade e coragem para olhar além da primeira impressão, porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo.